Tudo bem, pessoal? Boa tarde, bom dia. Vamos então retomar agora a leitura do texto do Trilhas, tá bom? A gente vai para a página 43. Lembrando que na aula passada nós estávamos lendo sobre como o Facebook está patenteando as nossas emoções, né? Esse texto é uma reportagem e agora a gente vai continuar. Página 43. O reconhecimento facial, sensor de teclado e análise de informações linguísticas são alguns exemplos de como a empresa vislumbra fazer isso. A maioria das patentes cita um uso de todos os sensores do celular, diz Débora. Fala-se bastante de reconhecimento facial. Fala-se bastante de reconhecimento de voz. Fala-se também de uma análise de forma que você digita e os sensores como o giroscópio, que consegue identificar em qual posição o celular está, a rapidez que você tira ele do bolso, a iluminação ao redor. Então, a gente estava vendo que uma pesquisadora olhou a patente de análise, né? A patente de emoções do Facebook, e aí ela descobriu, né, que muitas das emoções lá que foram patenteadas, né, tem relação com as ferramentas de emotion e de reactions do Facebook. E aí a gente viu que em conjunto com psicólogos, psiquiatras da universidade lá dos Estados Unidos, né, de Berkeley, a gente viu que eles estavam patenteando as emoções e considerando a importância, criando essas emoções e fazendo um ranking delas de acordo com a relação que o usuário tem, né, com o que ele curte, ou compartilha, ou comenta, curte, como ele reage, né, se é com raiva, se é dando amei, enfim, para fazer, para rastrear o comportamento desse usuário do Facebook, né. E aí ela fala aqui da questão da inteligência artificial, como reconhecimento facial, reconhecimento de fala, a maneira como você digita, a posição que o celular está, tudo isso eles fazem um diagnóstico inicial, né? Fazem uma investigação para saber o comportamento do usuário do Facebook. Uma das patentes analisadas pela Pública se chama Técnicas para Detecção de Emoção e Entrega de Conteúdo, e foi registrada em fevereiro de 2014. A ferramenta identifica o sentimento que o usuário expressa a cada publicação que ele vê. Para captar isso, o aplicativo pode usar a câmera do dispositivo e reconhecer a expressão facial do usuário e a interação com o post, curtida, reação, compartilhamento ou comentário. Com a emoção reconhecida, o aplicativo leva em conta a informação para apresentar as próximas publicações. No texto da patente, por exemplo, se um usuário for identificado como entediado, um conteúdo engraçado poderá ser mostrado a ele. Então, é como eu falei, né? Dependendo do comportamento do que você curte, do que você marca ali como um material interessante, eles consideram aquilo e vão trazendo para você materiais ou diferentes para deixar você menos entediado e mais atento à ferramenta que é o Facebook, ou então eles trazem materiais que você demonstrou gostar, e aí aparece um monte daquele material. Sorria, você está sendo modulado. Esse agora é o terceiro subtítulo da reportagem. Diferente da manipulação, a modulação ocorre de maneira sutil e personalizada, através de algoritmos que coletam dados dos usuários. Você não precisa enganar a pessoa, você não precisa dar informações falsas ou dar a entender uma coisa sendo que a verdade é outra. Você, na verdade, está direcionando ela, orientando ela em uma certa direção, ao mesmo tempo que dá a sensação de que ela está caminhando livremente para onde ela quiser, explica a pesquisadora Débora Machado, que analisou 39 patentes que modulam o comportamento. Um exemplo de patente que pode ser considerado útil para a modulação de comportamento se chama Filtrando Comunicações Relacionadas a Emoções Indesejadas em Redes Sociais. A invenção associa emoções a diversas interações dos usuários na plataforma, comentários, mensagens, publicações, curtidas, etc. Aquelas interações que forem associadas a emoções consideradas desejadas serão reforçadas,
e as que forem consideradas indesejadas serão preteridas. Preteridas são aquelas que vão ser deixadas de lado, tá? Como exemplos de emoções indesejadas, a patente cita luto, culpa, raiva, vergonha, medo. Para incentivar o seu bom humor, a rede social pode exibir no feed de notícias publicações às quais você reagiu positivamente no passado. A patente cita como exemplo a lembrança de ações anteriores do usuário. Isso já acontece quando o Facebook sugere posts que comemoram um aniversário ou relembram uma publicação antiga, mas não há indícios de que isso é associado ao seu estado de humor. Então ele fala aqui sobre a questão de que o seu comportamento na internet orienta esse tipo de inteligência artificial, né? E aí faz com que patentes, com que informações de emoção sejam trazidas. Então essas patentes, essas pesquisas que o Facebook faz é para trazer mais usuários, né, mais seguidores para essa rede e fazer com que a interação dele aumente. Então, se você entra no Facebook e aparecem temas que não tem nada a ver com o seu gosto, a chance de você se afastar desses temas dessa rede é bem maior, né? Então, aqui ela fala dessa questão do nosso comportamento na internet, como que ele é observado, né, por essa rede social que é o Facebook. E que mesmo ainda não estando associada, né, a gente percebe que as publicações, né, indesejadas, aquelas que relembram sentimentos ruins, elas são mais deixadas de lado e as que aparecem mais são aquelas que vão causar humor, que vão causar emoções positivas, tá? Esse texto ele é adaptado da apublica, né, .org, 2019/07, como o Facebook está patenteando as suas emoções. Acesso dia 25 de março. Esse recurso linguístico aqui, ó, que é o colchetes, 3 pontinhos e fecha colchetes, ele indica o quê? Ele indica que tem mais textos, né? Tem mais texto, essa reportagem tem mais informações, só que nesse momento o que é importante para a gente ler é só o que está até aqui, tá? Foi quando a pessoa separou esse material, ela considerou que o que está até aqui é o mais importante e o que vem depois não é tão importante. Tanto que, se você quiser saber mais, você pode entrar no link, né, que tá aqui no Trilhas, tá bom? Então é isso, esse texto, essa reportagem, vocês podem ver que ela é um texto um pouco longo e ela trata de como o Facebook está criando patentes, né, está criando pesquisas aí sobre as emoções das pessoas e sobre o comportamento delas nas redes sociais, para que isso possa chegar mais próximo, né, do que elas querem como rede social, do que agrada, né? Isso acontece no Facebook e acontece também em outras redes sociais, mas a gente viu que o Facebook ele faz ele filtra, né, essas informações até que podem ajudar a políticos se elegerem, como foi o caso do Donald Trump na presidência dos Estados Unidos, né, que é o que o texto menciona. Então, essa pesquisadora, Débora Machado, ela vai fazendo todo um percurso de como que ela fez essas pesquisas e de como essas pesquisas ajudam o Facebook a entender melhor a emoção e o comportamento das pessoas e o que as pessoas querem ver. Então, quando você curte determinadas páginas, assiste determinados vídeos, isso aparece aí como sugestão para você na internet. Meu batom tá borrado. No Facebook, né? No feed de notícias. Tanto que hoje a gente tem o WhatsApp, o Facebook e o YouTube completamente conectados um com o outro. Então, o que você faz no YouTube pode interferir. Então, o Facebook talvez mostre materiais que você tenha visto no YouTube relacionados, né, assuntos relacionados, ou de repente, não que o Mark Zuckerberg não diz que as conversas no WhatsApp são monitoradas, mas a gente não sabe. De repente, você conversa com uma pessoa, comenta algo, e isso pode aparecer lá na sua página do Facebook. Então, assim, essa questão das emoções, quando ele fala sobre patentear as emoções, é o que? Pegar essas emoções, né, tornar elas um padrão e ver o que agrada as pessoas, qual que é o comportamento das pessoas na internet para que elas fiquem mais ainda naquela rede, se cadastrem, né, e quem não se cadastrou se cadastre, e quem se cadastrou se mantenha nessa rede conectado, tá bom? Então, esse foi o texto. Esse texto é uma reportagem, é diferente de um artigo de divulgação científica, porque a gente percebe que não tem
elementos próprios do mundo científico, né? Apesar de mostrar uma pesquisa, mas essa pesquisa é um assunto aprofundado sobre as emoções e sobre o uso do Facebook, né? Então, por enquanto é isso, né? Esse texto a gente já fez a leitura, depois a gente vai para as questões. Se você preferir, dê uma nova lida, né? É sempre bom a gente voltar às vezes no texto para ler um pouco mais de detalhes. E eu estou aqui para auxiliar. Então, ontem a gente leu também parte do texto, grifou algumas partes, e hoje a gente finalizou a leitura do texto. Na segunda-feira a gente começa a responder as questões, tá certo? Fiquem tranquilos que, como sempre, eu ajudo vocês no que vocês precisarem e a gente vai se falando, tudo bem? Um abraço, bons estudos. Sexta-feira eu não posto atividade, eu fico para esclarecer o plantão de dúvidas. Qualquer coisa vocês me procurem, certo? Tchau, tchau.